Sou o professor Fábio e hoje nós vamos ver grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Diretamente proporcional ao quadrado e inversamente proporcional ao quadrado. É uma dúvida que todo aluno tem. Vamos começar com as grandezas diretamente proporcionais. Observe como é que funciona. Nós temos aqui y igual a kx. O k é a constante de proporcionalidade. Quando é que uma grandeza é diretamente proporcional? Quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, y é igual a 50x. Vou supor que a minha camiseta custe R$50, está em promoção. Tu sabes comprar uma camiseta, tu paga 50, se tu comprar duas é 100, se tu comprar 5, tu vai pagar 250. Tu faz de cabeça. O que está acontecendo aqui? Esse y aqui vai ser o que eu pago. O que eu pago pelas camisetas. R$50 é o preço unitário. E tu sabe que é diretamente proporcional que tu vai pagar a quantidade de camisa que tu vai comprar. Então esse x aqui vai ser o número de camisetas que tu vai comprar. Se eu não comprar nenhuma, o x é o número de camisetas que eu compro. Se eu não comprar nenhuma, eu não vou pagar nada. Se eu comprar uma vezes 50, eu vou pagar R$50. Se eu comprar duas camisetas, 2 vezes 50 vai dar R$100. Se eu comprar 3 camisetas, eu vou pagar R$150. Por que isso é diretamente proporcional? Observe, se eu triplicar o número de camisetas que eu comprar, multipliquei por 3. O preço que eu vou pagar também vai ser 3 vezes maior. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Do 1 para o 2, eu dobrei o número de camisetas que eu comprei, em vez de pagar 50, eu vou pagar 100, que também é o dobro. Então, o que multiplicar numa grandeza, multiplicar a mesma coisa na outra, as grandezas são diretamente proporcionais. Como é que fica esse gráfico? Se eu não comprar nada, x é o que eu vou comprar de camiseta, 0. O que eu vou pagar também é 0. Então, é a origem aqui. Se eu comprar uma camiseta, eu pago 50. Se eu comprar uma camiseta, eu pago 50. Se eu comprar 2 camisetas, eu pago 100. E se eu comprar 3 camisetas, eu vou pagar R$150. Olha como o gráfico se comporta aqui. O gráfico vai ser uma reta passando pela origem. Então, toda grandeza que é diretamente proporcional, o gráfico é uma reta, e passa na origem. Vamos ver outra situação prática do nosso dia a dia. Vamos supor que meu automóvel tem uma média de 15 km por litro. Tá? É uma média. A gente sabe que isso varia, mas a gente sabe a média. E eu vou fazer uma viagem. E quantos litros eu vou colocar? Eu sei a quantidade de litros de gasolina que eu vou colocar, eu vou andar uma distância maior. Não é? Se eu botar o dobro da quantidade de gasolina, eu vou andar o dobro da distância. Então são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou ter assim, a distância que eu vou andar é 15, que é a constante de proporcionalidade, vezes o volume de gasolina que eu vou botar. Se eu não botar nada no tanque, eu não vou andar nada. Mas se eu botar 10 litros, se cada litro faz 15 quilômetros, 10 litros vai ser 10 vezes 15, eu vou andar 150 quilômetros. Mas se eu botar 20 litros, 20 vezes 15 vai dar 300 quilômetros. Se eu colocar 40 litros de gasolina no meu tanque, 40 vezes 15 vai dar 600 quilômetros. Observe o que aconteceu aqui. Do 10 para o 40, eu colocaria 4 vezes mais combustível. Com 10 litros eu ando 150, com 400 eu ando 600. Observe que eu botei 10 vezes mais quantidade de volume de gasolina e a distância que eu andei aqui também é 4 vezes mais. 150 vezes 4 dá 600. Quando aumenta uma grandeza e a outra aumenta na mesma proporção, ambas aumentaram, multiplicação e multiplicação. 4 e 4 são grandezas diretamente proporcionais. Olha como que ficaria esse gráfico para mim. Se eu não coloquei nada, eu não ando nada. Se eu coloquei 10 litros, eu andei 150 quilômetros. Se eu botar 20 litros, eu vou andar 300 quilômetros. E colocando 40 litros, eu vou andar 600 quilômetros. O meu gráfico é uma reta e passa pela origem. Então, qualquer exemplo que seja diretamente proporcional vai ser uma reta que passa pela origem. Se você está gostando da aula, dê um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal Delta Medicina Online.
Bom, agora nós temos aqui, ó, grandezas inversamente proporcionais. Tá? Na grandeza diretamente proporcional, y é igual a kx. Então, o x que está multiplicando, ele vai estar dividindo. Por que é inversamente proporcional? Conforme eu aumento uma grandeza, a outra reduz. E tem que ser na mesma proporção. Então, eu tenho que y é igual a k sobre x. Aqui eu tenho y é igual a 100 sobre x no nosso exemplo. Vou supor que eu cheguei em uma turma de alunos bem grande e eu resolvi levar 100 bombons. A quantidade de alunos, a quantidade de bombons, ó, número de bombons que um aluno vai ganhar, vai depender do número de alunos que vai estar na sala de aula. Número de alunos que vai estar na sala de aula. Imagina se no dia que eu levo os bombons, vai um aluno só. E eu tenho 100 bombons para distribuir entre os alunos. Deu um temporal, tal coisa, só foi um aluno. Eu vou dar os 100 bombons para um aluno, ele vai levar 100. Ó, se o número de alunos for 1, 100 dividido por 1, o número de bombons que o aluno vai levar vai ser todos. Mas se forem só 2 alunos, cada um vai levar metade, cada um vai levar 50. Por quê? Porque 100 bombons dividido por 2 alunos vai me dar 50. Agora, se for 5 alunos na minha aula, 100 dividido por 5, ó, põe o 5 aqui, ó, 100 dividido por 5, eles vão levar 20 bombons. E por último, se for 10 alunos, 100 bombons. Para 10 alunos, cada aluno vai levar 10. 100 dividido por 10 vai me dar aqui 10 bombons. O que eu observei aqui? Que conforme o número de alunos vem aumentando, o número de bombons que cada um vai levar é menor. Então uma grandeza aumentou e a outra reduziu. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de 2 para 10. Aumentou vezes 5 vezes, ó. 2 vezes 5 dá 10. De 50 para 10, o que aconteceu? Reduziu, então dividiu. Mas dividiu quanto? De 50 para 10, dividiu por 5. Observe que essa grandeza aumentou, que era o número de alunos, vezes. E a quantidade de bombons diminuiu, dividido. Só que na mesma proporção. Então isso são grandezas inversamente proporcionais. Como é que ficaria o gráfico? Observe, se um aluno viesse à aula, ele levaria 100 bombons. Marquei o ponto aqui, que é o par ordenado. Um aluno 100 bombons. Se 2 alunos vieram à aula, cada aluno levou 50 bombons. Certo? Se 5 alunos vieram à aula, cada aluno vai levar 20 bombons. E por último, se 10 alunos vêm na minha aula, cada aluno vai levar 10 bombons. Olha só o que aconteceu com o meu gráfico, quando a grandeza é inversamente proporcional, dá uma hipérbole. Então vai ser essa curva aqui, quando a grandeza é inversamente proporcional. Daí nas aulas de física tu vai entender uns gráficos que aparecem, e muitas vezes tu não sabendo essa parte da matemática, tu te atrapalha bastante. Numa transformação isotérmica, o que significa a transformação isotérmica lá na física? Iso significa igual. E térmica, temperatura. Então a minha temperatura vai ser igual, ou seja, a minha temperatura é constante. Nós temos na física a equação de Clapeyron, que PV é igual a nRT. Se a temperatura é constante e esse nR também vai ser constante, tudo isso aqui é uma constante que eu vou chamar de K. E aqui eu tenho um produto de P por V. Esse V pode passar dividindo. Olha só o que vai acontecer, a minha pressão vai ser uma constante dividido pelo volume. Isso significa, se o volume vai aumentando, a minha pressão vai reduzindo. São grandezas inversamente proporcionais. Vamos pegar um valor para o K aqui, para a gente ter uma ideia prática como ficaria o nosso exercício. A pressão é igual a K, botei 120 dividido pelo volume. Se o volume for 1, 120 dividido por 1 vai dar 120. Se o meu volume for 2, 120 dividido por 2 vai dar 60. Se o meu volume é 3, 120 dividido por 3 vai dar 40. E se o meu volume for 4, 120 dividido por 4 vai dar 30. Vamos observar o que está acontecendo. Eu estou tendo um aumento de volume e a minha pressão vem reduzindo. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui, ó, de 2 para 4. Olha só o que aconteceu. Aumentou vezes. 2 vezes, ó, 2 vezes 2 deu 4. O que aconteceu com a pressão? De 60 ela baixou para 30. Então, enquanto que o volume aumentou, que é vezes, a minha pressão diminuiu, que é dividido. Operação inversa
Tá? Da multiplicação é a divisão. Se aqui eu multiplico e aqui eu divido, é inverso. Então aqui eu multipliquei por 2. 60 eu tenho que dividir por quanto para dar 30? Por 2 também. Então são grandezas inversamente proporcionais, porque aqui aumentou, multiplicou, e aqui reduziu, dividiu pela mesma proporção. Então são grandezas inversamente proporcionais, pressão e volume. Observe que o gráfico lá na física vai dar exatamente o gráfico que nós vimos aqui. O que nós temos aqui? Ó? Se o volume é 1, a minha pressão é 120, marco o primeiro ponto. Tá? Se o meu volume é 2, a minha pressão é 60, certo? Se o meu volume é 3, a minha pressão vai ser 40, o terceiro ponto. Mais um pontinho aqui para a gente encerrar. Se o volume é 4, a minha pressão é 30. Olha só quantos pontos eu tive aqui. Agora eu vou juntar eles aqui e vai me dar o gráfico. E vocês vão comparar com o gráfico aqui de cima. Tá? Exatamente o mesmo formato. E esse gráfico tem uma característica. Observe. Y é igual a 100 dividido por x. Y e x é inversamente proporcional. Aqui eu tenho um sinal de igualdade. Se esse x passar multiplicando para o outro lado, que é a operação inversa da divisão, eu fico que x vezes y é igual a 100. Essa é uma característica da grandeza inversamente proporcional. Eu vou multiplicar o eixo x e o eixo y. Quando for 1 é 100. Multiplica 100 vezes 1 dá 100. 2 vezes 50 dá 100. 20 vezes 5 dá 100. 10 vezes 10 dá 100. Essa é a característica que nós temos. Por isso que o professor de física fala lá que quando a transformação é isotérmica, o produto P por V é uma constante. Então observe como dá certo. 120 vezes 1, 120. 60 vezes 2, 120. 40 vezes 3, 120. 30 vezes 4, 120. Isso vai ser a garantia na física que é uma curva isotérmica. Não é qualquer curva que tu vai dizer que é uma transformação isotérmica. Tu faz o teste fazendo o produto. Ó. 120 vezes 1, 120. 60 vezes 2, 120. 40 vezes 3, 120. 30 vezes 4, 120 também. E nós vamos ver grandeza diretamente proporcional ao quadrado e grandeza inversamente proporcional ao quadrado. Então preste bastante atenção. Nós já vimos o que era grandeza diretamente proporcional, que era y era igual a kx, e vai aparecer esse quadrado agora aqui, tá? O que isso vai influenciar? Nós temos que y é igual a 20 vezes x ao quadrado. Aqui eu fiz uma tabelinha para montar um gráfico. Se o meu x é igual a 0, 0 ao quadrado é 0, vezes 20 vai dar 0. Eu vou ter esse ponto aqui, ó, o x igual a 0, meu y também igual a 0. Observe se o x for igual a 1. 1 ao quadrado dá 1, vezes 20, meu y vai ser 20. Então, se o meu x é 1, eu vou ter aqui que o meu y vai ser 20. O terceiro ponto, se o meu x é 2, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 20 vai dar 80. Então, se é 2, o par ordenado dele é de 80. Já o 3 aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 20 vai dar 180. Nós temos esse terceiro ponto aqui e nós vamos ter o nosso gráfico. Por que a grandeza é diretamente proporcional ao quadrado? Quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta também, na mesma proporção, é diretamente proporcional. Agora, quando uma aumentar e a outra aumentar ao quadrado, é diretamente proporcional ao quadrado. Vou mostrar para vocês na prática como é que funciona isso. Olha só, o meu x aumentou de 1 para 3. Ele aumentou 3 vezes. E o meu y correspondente de 20 para 180 não aumentou 3 vezes. Ele aumentou, então é diretamente proporcional, só que aumentou 3 ao quadrado. Observe que ele aumentou 9 vezes. Enquanto aqui de 1 para 3 aumentou 3, aqui 20 vezes 9 dá 180. 3 ao quadrado. Se tivesse aumentado 5 vezes o x, o meu y ia aumentar 25. Porque se ele aumenta 5, 5 ao quadrado vai dar 25. Vamos ver isso na prática, né? Nós temos aqui um carro com massa de 1000 quilos e nós temos que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Aqui é a massa do automóvel. Nós percebemos que o automóvel bater numa determinada velocidade, a 60 km por hora, por exemplo, ele vai quebrar a frente do carro, a 60 km por hora. Só que se ele bater a 180 km por hora, é 3 vezes mais a velocidade. De 60 para 180, 3 vezes mais.
Só que a destruição não é 3 vezes mais. A 180 km por hora a destruição é muito grande, porque a energia cinética depende da velocidade ao quadrado. Então, se a velocidade aumenta 3 vezes, o poder de destruição aumenta 9 vezes. Vamos ver isso no exemplo prático aqui. Então, se a massa do carro é 1000 kg, 1000 dividido por 2 vai dar 500. 500 vezes v ao quadrado. Se a minha velocidade é zero, eu não tenho energia cinética. Não é? 0 ao quadrado, aqui, 0 ao quadrado é 0, vezes 500 vai dar 0. Eu tenho o primeiro ponto aqui. Se a minha velocidade fosse 2, 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 500 vai dar 2000. Então, se a minha velocidade é 2, vai me dar 2000. Eu vou ter o segundo ponto aqui, ó. Velocidade 2, a minha energia cinética vai ser 2000. Se a minha velocidade é 4, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 500 vai dar 8000. Então, se a minha velocidade aqui é 4, eu vou ter a minha energia cinética de 8000. Já a velocidade sendo 6, 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 500 vai me dar 18.000. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Observe que a configuração do gráfico é a mesma. Olha só. Vou juntar aqui, eu não tinha feito o gráfico daqui de cima, também vou juntar. E esse gráfico aqui, como é x ao quadrado, isso aqui é uma parábola que a gente estuda lá na função do segundo grau. Então, esse gráfico aqui é uma parábola. Tá? Então, nós temos uma parábola aqui também no nosso exemplo. Por que são grandezas diretamente proporcionais ao quadrado? Porque conforme a velocidade foi aumentando, a minha energia cinética foi aumentando. Mas não na mesma proporção, e sim na proporção ao quadrado. Observe, de 2 para 4 aumentou 2 vezes. De 2000 para 4000 aumentou 4, que na realidade aumentou 2 ao quadrado. Por isso que se diz que é diretamente proporcional, porque os dois aumentaram, multiplicação, só que aqui multiplicou por 2 e aqui por 2 ao quadrado, que deu 4. Então é diretamente proporcional ao quadrado. Se você está gostando, dá um like aí embaixo e te inscreve no nosso canal Delta Medicina Online. Agora nós temos aqui as grandezas inversamente proporcionais ao quadrado. Quando era inversamente proporcional, y era igual a k sobre x. Agora, como é o quadrado, y é igual a k sobre x ao quadrado. Na física, tu vai usar bastante na força elétrica, na força gravitacional, no campo elétrico, não é? Que nós temos que são grandezas inversamente proporcionais ao quadrado. O professor de física muitas vezes comenta isso e o aluno não tem base para entender. Por isso que a gente está fazendo essa videoaula para você. Então nós temos aqui, ó, y é igual a k, que é uma constante, dividido por x ao quadrado. Eu vou botar a constante 180 para a gente montar um gráfico para nós. Olha só o que acontece. Se o x for 1, 1 ao quadrado dá 1. 180 dividido por 1 vai dar 180. Então nós temos nosso primeiro ponto, ó. Se o meu x é igual a 1, o meu y é igual a 180. O x sendo 2, 2 ao quadrado dá 4. 180 por 4 vai dar 45. Observe, se o meu x é 2, eu vou ter aqui o meu y de 45. Se o meu x é igual a 3, 3 ao quadrado dá 9. 180 por 9 vai me dar 20. Então, eu vou ter o terceiro ponto aqui. Sempre faz 3 pontos, porque 2 pontos eu posso ficar em dúvida se é uma reta ou uma curva. Então, colocando 3 aqui, vai me dar 20. Eu tenho o terceiro ponto. Observe que eu já posso traçar o meu gráfico aqui, ó, que vai me dar uma hipérbole também. Então, olha só o que acontece aqui. Ó. Do 1 para o 3, aumentou quantas vezes? Aumentou 3 vezes, multiplicou vezes 3. Se do outro lado da multiplicação é diretamente. Se der a operação inversa, é inversamente. Observe que aqui eu multipliquei, mas 180 para 20 reduziu. Então eu vou dividir. Mas vou dividir por 3, vamos ver se vai dar certo. 180 por 3 dá 60, não fechou. Agora se eu botar um quadrado aqui, isso aqui dá 9. Aqui eu multipliquei por 3. E aqui eu dividi por 9. Aqui eu multipliquei e aqui eu dividi. São grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu multipliquei por 3 e aqui eu dividi por 3 ao quadrado. É inversamente proporcional ao quadrado e o gráfico dá esta configuração. Como eu falei, uma das aplicações é a lei de Coulomb, não é? Que estuda as forças elétricas na física. Eu tenho a fórmula aqui da física, né?
força é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Vamos supor que nosso exercício considere constante o valor de K, Q1, Q2. Vamos supor que esse valor deu 1.800. Então, eu ficaria aqui que a minha força elétrica é igual a 1.800, que é todo esse valor aqui de cima, 1.800 dividido pela distância ao quadrado. Conforme vai aumentar a distância entre as cargas, essa força elétrica vai diminuir, porque são grandezas inversas. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Se a distância for 1, colocando 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1. 1.800 por 1 vai dar 1.800. Já vou montar o meu gráfico ao mesmo tempo. Se a distância é 1, a minha força vai ser de 1.800. Já se a distância é 2, 2 ao quadrado dá 4. 1.800 por 4 vai me dar 450. Então, se a minha distância for 2, vai me dar 450. Eu já estou percebendo aqui que a minha distância está aumentando. A minha distância está aumentando. E a minha força já reduziu. São grandezas inversas. Tá? Vou ver qual é a proporção que isso vai acontecer. Se a minha distância for 3, 3 ao quadrado é 9. 1.800 dividido por 9 vai me dar 200. Então, vou ter aqui, se a minha distância é 3, a minha força vai ser de 200. Olha como a configuração do gráfico vai dar a mesma lá de cima. Olha só, o mesmo esboço de gráfico, por quê? Porque é a mesma proporção. Qual é a proporção? Vamos ver aqui, ó, de 1 para 2. Eu multipliquei por 2. 1.800 para 4 não foi a metade. Reduziu, dividiu, mas por quanto? Por 2 ao quadrado, que é 4, né? Então, olha só, quando um lado eu multipliquei por 2, o outro eu fiz a operação inversa, por isso que é inversamente proporcional. Só que eu dividi por 4. Também eu poderia ver aqui, ó, de 1 para 3, eu multipliquei por 3. De 1.800 para 200 foi dividido por 9. 1.800 dividido por 9 vai dar 200. Aqui eu multipliquei e aqui eu dividi, inversamente proporcional. Aqui eu multipliquei por 3 e aqui eu dividi por 9, que 9 é 3 ao quadrado. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais ao quadrado. Então, essa aula serve para ti saber o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Diretamente proporcional ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado. Isso vai ser muito útil em todo o conteúdo de física que tu vai aprender, inclusive para questões do Enem, que cobra grandezas diretamente e inversamente proporcionais.